Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração e que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, vamos falar muito aqui hoje neste vídeo sobre as categorias de base. Como que está a preparação do Fernando Diniz para o jogo decisivo frente ao Confiança? Domingo, dia de decisão lá em Sergipe. Meus amigos, vamos falar muito aqui sobre o retorno do público, capacidade aí para 11 mil vascaínos no jogo contra o Coritiba. O Vasco ontem ingressou com um pedido no STJD para poder conseguir um efeito suspensivo para liberar aí o Pássaro, que tinha sido suspenso. Amigos, vamos falar sobre a arbitragem para esse jogo e hoje, atenção, hein? Último dia para poder inscrever jogadores. Se não trouxer reforços hoje, vamos com esse time. Muitos jogadores sendo especulados aí e a gente vai falar muito sobre essa situação. Eu peço para você se inscrever no canal, principalmente você que está descontente com o atual momento o qual o Vasco da Gama vivencia. Deixa aí o seu like, por favor, para impulsionar esse vídeo para mais vascaínos e ativem o sininho. Meus amigos, com relação às categorias de base, ontem tivemos uma boa notícia. O zagueiro Lincoln, do Sub-17, renovou com o Vasco da Gama até 2025. E, meus amigos, um excelente jogador, esse Lincoln, uma joia aí das divisões de base do Vasco da Gama. Ele assinou o primeiro contrato dele como profissional. Perfeito? E a preparação do Vasco, hein? Domingo, decisão lá no Batistão às 18h15. Eu já falei aqui pro torcedor do Vasco que mora lá em Sergipe. Vamos lotar, vamos comparecer, porque a gente precisa apoiar o Vasco da Gama até dezembro, porque a prioridade é o acesso aí na Série A neste momento. E você tem vários motivos para poder ir nesse jogo. É o seguinte, torcedor do Vasco, com o Fernando Diniz e com a chegada do Nenê, o time do Vasco mudou. Houve uma melhora aí gritante na equipe vascaína. O Diniz melhorou muito o sistema defensivo do Vasco da Gama. O Vasco nos últimos 4 jogos só sofreu 2 gols. A defesa do Vasco, 2 jogos aí sem tomar gol, contra Brusque e contra Goiás. Isso é importantíssimo, pessoal. A nossa defesa, que foi muito criticada aí neste ano de 2021. E lá na frente, olha, vou falar uma coisa. O Diniz está de parabéns porque ele conseguiu dar uma dinâmica maior aí para o Morato. E quem diria que eu ia falar isso aqui? Parece que o Marquinhos Gabriel ressuscitou após a chegada aí do Nenê. Tá jogando bem. Pelo menos jogou muito bem aí no jogo contra o Brusque e também no jogo contra a equipe do Goiás, certo? O Vasco vai ter aí, possivelmente, algumas mudanças na equipe, isto porque o Andrei está lesionado, o Andrei vai ficar fora por tempo indeterminado e a gente fica naquela situação, com o retorno aí do Léo Matos na lateral direita, o Zeca vai para a esquerda ou a gente mantém o Riquelme? São perguntas aí que a gente vai ter ciência nos próximos dias aí, conforme o Fernando Diniz for treinando a equipe vascaína. O Vasco ontem caiu para a 8ª colocação, o CSA ultrapassou o Vasco, mas é o seguinte, o que importa nesse momento é dizer para o torcedor do Vasco que estamos a 6 pontos
aí do G4. E meus amigos, dá sim para que a gente consiga aí verdadeiramente ir longe. E essa chegada na Série A passa pela torcida do Vasco. O Vasco vai solicitar 11 mil ingressos para o jogo contra o Coritiba. Quem tiver condições de estar em São Januário no jogo contra o Coritiba para apoiar o torcedor do Vasco. Esse jogo acontece no dia 16 de outubro, então dá para todo mundo aí, tem tempo para a gente poder se programar para estar geral em São Januário, certo? O Vasco ontem ingressou também com efeito suspensivo lá no STJD para liberar o Pássaro. O Pássaro pegou aí um gancho de 60 dias e o Vasco tentou ontem, aguarda o julgamento do Pássaro através desse efeito suspensivo para que ele possa retomar aí as atividades. Cuidado com a arbitragem, que é um adversário a mais que o Vasco vai ter aí no decorrer dessa Série B. Rafael Claus vai apitar esse jogo aí. Eu tenho dito, é um árbitro que é paspalhão e que inclusive já prejudicou o Vasco da Gama nessa Série B. Precisamos ter representatividade fora de campo, certo? Essa diretoria tem que se mexer aí, tem que ficar atenta com relação a essa situação de escalação de árbitros aí. E principalmente aí o uso com relação ao VAR. Meus amigos, com relação a reforços, hoje é o último dia. O Vasco corre aí contra o tempo. Alguns jornalistas disseram que o Vasco da Gama vai ainda hoje no mercado para poder tentar trazer jogadores. Muito se falou de Diego Souza, Diego Tardelli no dia de ontem. Gente, sinceramente, eu acho que o Vasco vai com esse time até o final. Mas há uma expectativa aí muito grande para a chegada de jogadores hoje. E o Vasco tem que contratar e inscrever hoje no BID. Então vai ter que ser tudo muito rápido aí se o Vasco verdadeiramente quiser reforçar a equipe. Deixaram para a última hora. Acho sim que o Vasco precisava de alguns reforços, perfeito, para algumas posições que a gente tem carente, mas também falta aí quantos jogos? 11 jogos para essa Série B. Será que o Diniz, só se fosse um cara assim igual o Nenê, né? Um cara que chegasse para poder resolver toda essa situação aí no Vasco da Gama. E eu fico aí na espera para ver se a gente vai ter novidades hoje com relação a contratações ou não. Se a gente vai com esse time, independentemente de qualquer coisa, é abraçar o elenco do Vasco da Gama para que a gente possa ter aí um acesso, porque se o Vasco ano que vem permanecer aí na Série B, meus amigos, vai ser um Deus nos acuda aí para a instituição no âmbito financeiro. Inclusive, né, com relação à situação de reforço, tem que resolver a situação primeiro de quem está dentro do Vasco da Gama, que já está aí com 3 meses sem receber salários. É isso aí, pessoal. Agradeço pela sua atenção. Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai dar Vasco. Valeu!